De regresso ao Primeira Hora, contamos com a presença de António Neto da Silva, presidente da ProEspaço. António Neto da Silva, muito bom dia, obrigada pela sua presença aqui no Primeira Hora. Explique-nos antes de mais o que é a ProEspaço, porque eu acho que é do desconhecimento de muitos portugueses. A ProEspaço é a Associação das Indústrias do Espaço, ou seja, daquelas indústrias cujo trabalho é criar inteligência para os satélites, fundamentalmente. Satélites estes que depois têm tudo a ver com aquilo que é a vida normal do cidadão e que o cidadão nem sequer se apercebe. Nós hoje, quando navegamos através de GPS, estamos precisamente a recorrer ao satélite. Portanto, é o satélite que dá a indicação do sítio onde estamos. É um exemplo concreto. Quando hoje as autoridades portuguesas são capazes de detectar barcos a pescar ilegalmente em Portugal, são os satélites que estão a fornecer essa informação. Quando hoje as autoridades conseguem saber que há barcos a lavar porões ou a poluir a zona económica exclusiva portuguesa, são os satélites que estão a dar imediatamente essa informação. Quando hoje, em tempo real, é possível saber exatamente qual é a zona que está ardida numa determinada região de floresta, são os satélites que estão a dar essa informação. Quando hoje as autoridades sabem que determinada zona está em condições de pegar fogo de um momento para o outro, são os satélites que estão a dar essa informação através de uma análise do nível de combustibilidade de determinadas regiões, o que permite que se evite que as florestas ardam. Uma poupança enorme de recursos nacionais. Uma informação de importância vital para o país. Vital também em termos de produtividade de diversos setores. Eu posso lhe dizer que os agricultores do Vale do Sorraia hoje sabem exatamente qual é o volume de água que devem adicionar às culturas, quais são as zonas de cultura que estão com carência de água, quais são as zonas de cultura que eventualmente podem estar com excesso de água e, portanto, a própria agricultura, a produtividade da agricultura é aumentada de uma forma substancial. Isto quando no mundo temos 7 mil milhões de pessoas com tendência para crescerem e os recursos alimentares começam a escassear, é extraordinariamente importante. E, portanto, isto impacta na vida do cidadão, no dia a dia, embora ele não tenha conhecimento disso. Trata-se, por outro lado, se quiser, de um setor que tem um valor acrescentado per capita, portanto, cada pessoa que trabalha no setor do espaço, normalmente são mestres ou doutorados em engenharia espacial, em matemáticas, portanto, são disciplinas desta área. O valor acrescentado bruto per capita de cada um destes trabalhadores no setor do espaço é 4 vezes superior à média nacional. Por outro lado, também, o efeito multiplicador sobre o rendimento do setor espaço é de 2, o que significa que cada euro investido no espaço retorna 2 euros à economia. E ainda, como para se estar no espaço é condição sine qua non a participação de Portugal na Agência Espacial Europeia, ser membro da Agência Espacial Europeia, posso lhe dizer que de todo o dinheiro posto por Portugal na Agência Espacial Europeia, a partir de 2007, porque nós entramos para a agência em 2000, a partir de 2007, 100%, ou seja, a totalidade do dinheiro regressa a Portugal como trabalho na área do espaço para as empresas portuguesas com técnicos portugueses. Apesar de todo o cenário que acaba de traçar, no próximo mês de novembro vai estar em decisão a continuidade ou não deste projeto. De que é que depende esta continuidade? Depende da vontade do Governo, obviamente. É evidente que uma não continuidade na Agência Espacial Europeia, ou seja, se Portugal decidisse deixar a Agência Espacial Europeia, um know-how importantíssimo acumulado ao longo de 10 anos, nós entramos a 12 anos concretamente, perder-se-ia. Não há nenhuma hipótese de continuar a haver indústria do espaço em Portugal se Portugal não for membro da Agência Espacial Europeia. E, portanto, essa fase que esteve sobre a mesa em outubro, eu creio que os governantes entenderam perfeitamente a importância do espaço e, portanto, não irão por aí. Continuaremos na ESA, tanto quanto me é dado saber através dos governantes com quem tenho falado. Por outro lado, há os chamados programas opcionais, ou seja, que são programas para além daquilo que são os programas obrigatórios em que cada país comparticipa em função do seu produto interno
bruto, da percentagem do seu produto interno bruto, no produto interno bruto de todos os países que estão na Agência Espacial Europeia, portanto, aos chamados programas opcionais. E é aí que as coisas ainda não estão definitivamente decididas. Eu creio que estão no bom caminho, creio que os governantes entenderam a importância do setor espaço, mas é fundamental que se regresse a uma subscrição de programas opcionais, que são aqueles que os Estados subscrevem em função das capacidades da sua indústria, ou seja, os Estados subscrevem os programas em que a sua indústria é forte, é competitiva e, portanto, aqui nós entendemos que deveríamos regressar aos níveis de 2005, porque em 2008, ainda no governo anterior, na interministerial, houve uma redução de 50% daquilo que tinha sido a subscrição 3 anos antes. E agora, portanto, querem um reinvestimento neste setor? Entendemos que seria muito importante que regressássemos aos níveis de subscrição de 2005, que foram na ordem dos 32 milhões de euros para 3 anos. Caso isso não aconteça, que projetos é que podem estar aqui em causa? Deixe-me só dizer-lhe o seguinte, esta subscrição a 3 anos é igual a 3 km de autoestrada, ou seja, não estamos a falar em nada que possa pôr em causa, a eficácia ou a eficiência com que se gerem as finanças públicas, muito pelo contrário. O retorno a Portugal de todo o dinheiro investido em trabalho para as empresas, o facto de cada pessoa que trabalha no espaço ter um valor acrescentado bruto 4 vezes superior à média portuguesa. O facto de termos um efeito multiplicador de 2 sobre o rendimento nacional e podemos ir também no caminho dos 4, porque há outros países, como por exemplo a Noruega e o Reino Unido, que estão há muito mais tempo na área do espaço, conseguem retornos, portanto, efeitos multiplicadores de 4, para além do facto de ser uma forma de mantermos em Portugal massa cinzenta que de outra forma se perde. Formar um PhD, formar um doutorado, formar um mestrado custa milhões de euros. Porque é desde que a criança cresce, desde que a criança nasce, até ao momento em que é doutorado. E então vamos nós, portugueses, permitir que andamos a pagar milhões de euros para formar uma pessoa e quando ela é capaz de dar o seu aporte para o produto nacional, vamos eventualmente criar condições para que a indústria do espaço não possa progredir e fazer com que estas pessoas vão trabalhar para fora, enriquecer os outros países que, ao fim e ao cabo, já são muito mais ricos que nós? Não faz sentido. E, portanto, nós temos a certeza que o Governo está consciente e que não irá, de forma nenhuma, criar problemas de crescimento a um setor que é um setor de alta elasticidade de rendimento da procura. Diferentemente, por exemplo, da agricultura, em que as pessoas, à medida que o rendimento aumenta, diminuem a percentagem que aplicam em produtos agrícolas. Nós não podemos comer, à medida que o rendimento aumenta, não podemos comer tanto que gastemos o aumento desse rendimento. Neste caso, não. É uma área definida pela Europa, pela União Europeia como área absolutamente prioritária, está nos 6 setores mais prioritários da União Europeia e é uma área de crescimento, de alto crescimento do futuro. Portanto, alta elasticidade de rendimento da procura. À medida que o rendimento aumenta, a procura aumenta de uma forma intensiva. António Neto da Silva, só para terminarmos, que setores é que podem estar em causa, que projetos especificamente é que podem estar em causa e que retorno é que pode não acontecer se esse investimento aos níveis de 2005 não acontecer? Este é um setor de longo prazo, ou seja, onde tem que haver continuidade. Aquilo que é um bocado como a construção de aviões. É preciso muita investigação e desenvolvimento até se chegar ao conceito do avião e depois é preciso desenvolver o avião. E é por isso que há uma miscigenação muito grande entre as entidades públicas e as empresas que fazem aviões. A Boeing, a Airbus, obviamente, se não tivesse tido o suporte inicial para a amortização dos custos de investigação e desenvolvimento, obviamente não existiam. A Europa não produziria aviões, os Estados Unidos eventualmente não produziriam aviões. E, portanto, trata-se de uma necessidade de continuidade. O retorno não é uma coisa imediata. É um setor muito especial. É um setor fortemente institucionalizado. É um setor de que Portugal se pode orgulhar. Eu posso lhe dizer, não conheço outro setor que seja assim, pode ser que exista, mas não conheço. As empresas portuguesas são empresas relativamente pequenas. A maior tem 60 engenheiros na área do espaço. Mas as empresas portuguesas lideram consórcios
onde estão os gigantes como a Alenia, a Thales e tantas outras empresas de dimensão gigantesca na Europa, são subcontratadas pelas empresas pequenas do setor espaço. Portanto, é um setor que exige continuidade. Aquilo que aconteceu em 2008 foi um crime de lesa pátria. Nós tínhamos tido uma subscrição de 31 milhões e meio em 2005 e em 2008, por impreparação da interministerial, passou-se para 14 milhões e meio. A indústria resistiu, mas, obviamente, neste momento é preciso reforçar estes valores para que esta indústria, que permita aos portugueses sentirem orgulho, porque são líderes mundiais em muitas áreas. Há empresas, um conjunto de empresas portuguesas, eu diria são todas excelentes, mas há um conjunto de empresas portuguesas a quem a Agência Espacial Europeia entrega por adjudicação direta os trabalhos, porque já nem faz concurso, porque são as melhores, são as que sabem fazer, não apenas a nível europeu, mas também a nível mundial. A própria NASA recorre a empresas portuguesas, a mais que uma empresa portuguesa, para coisas que a própria NASA não sabe fazer tão bem. António Neto da Silva, temos de ficar por aqui. Muito obrigada pela sua presença Obrigado. neste Primeira Hora. Obrigado.